gente decidiu que a gente vai fazer uma... Não temos apresentação, a gente vai conversar, e como bons jornalistas, né? Segurar na palavra. E se vocês tiverem pergunta no meio do caminho, vocês podem fazer também. Eu queria começar te perguntando, você está nessa há muito mais tempo do que eu, né? A gente já começa assim, de divulgação científica, de jornalismo científico, mas o nosso caminho se cruzou ali em 2020, quando vocês estavam começando Ciência Suja, né? Eu e o Theo fomos selecionados para uma bolsa do Instituto Serra Pilheira de divulgação científica, é o Camp Serra Pilheira, feito especificamente para podcasts. Então a gente teve um curso para desenvolver um podcast. Eu fiz o Habitat na Folha e você estava fazendo Ciência Suja. E eu lembro que da nossa turma, o deles era o que mais chamava a atenção de todo mundo, porque vocês conseguiam explicar muito rapidamente o que era o Ciência Suja, que é um true crime da ciência. Como vocês chegaram nessa ideia? Do microfone? Tá bom. Bom, eu acho que isso é muito legal porque, assim, nasce do... Eu sou verborrágico, a gente vai falando aqui, tá, gente? Vocês me interrompam aí, a gente vai conversando. Mas, por favor. Mas a lógica, assim, eu cubro saúde desde 2008, né, com Saúde e Ciência, numa revista que falava de saúde a partir de um viés de ciência, que é a revista Saúde é Vital, que agora chama Veja Saúde, da Editora Abril. Eu trabalhei muito tempo lá e foi muito legal, porque eu pude dar muitas boas notícias, acompanhar muitos estudos. Eu sou um dos poucos jornalistas que tem o privilégio, que a Sabine falou, de poder ler os artigos, de poder ter tido tempo de ver isso, embora não tenha uma grande especialização formal. Virou uma forma também de apurar, e eu, inclusive, hoje em dia leio o artigo e vejo muita coisa muito boa em certos espaços do artigo que às vezes a gente deixa passar, né? Porque realmente a gente faz a leitura rápida do jornalista conclusão, resultado, interpretação, método, introdução, né? A gente flipa o artigo de vocês, para falar bem sinceramente. Mas a verdade é que a gente, principalmente dentro da introdução, às vezes no método, a gente pode encontrar histórias incríveis, né? Contextos maravilhosos e formas de encontrar esses dados que às vezes vocês encontram de diferentes formas que também são absolutamente incríveis, né? Tem podcast sobre isso, o Sinal de Vida, que é um podcast que a gente participou, a Nath fez a mentoria. Ele faz... O lance desse podcast é mostrar como se foi captar um determinado dado, e eu não vou falar para vocês qual é esse dado, porque é um dado incrível. E é muito bem feito. Mas, enfim, nessa construção minha particular ali, começou a surgir um incômodo meu e da minha esposa, Thaís, porque nós dois somos criadores, junto com o Pedro e o Felipe, do Ciência Suja, que era um incômodo justamente desse olhar resultadista da ciência, né? Então, a gente olhava para o resultado. Legal, isso aqui vai servir para o nosso leitor ali, beleza, bora nessa, e a gente, às vezes, fica até um pouco acrítico com a forma em que esse estudo foi construído, por exemplo. Tenho o desprazer de já ter tido algumas vergonhas na vida de ter publicado matérias com pessoas que fizeram absurdos aí depois na nossa ciência, e isso parte um pouco, de um lado, da falta de treinamento do jornalista, e dois, desse olhar para a conclusão. Então, a gente começou a ficar um pouco incomodado com isso. A gente queria falar, como que a gente faz um jornalismo crítico de ciência, valorizando ciência? Então foi este incômodo que a gente teve. E aí surgiu o Camp, né? Então na hora que veio o Camp, a gente falou, bora fazer isso no formato de podcast, vamos ver se o pessoal do Serra Pilheira topa essa ideia. Então ela vinha amadurecendo, né, essa lógica. E quando chegou o Ciência Suja, a gente sabia que estava tendo aquela onda de true crimes, a gente está falando disso em 2020, um monte de podcasts muito falando disso e tal. E a gente falou, a gente quer fazer uma coisa de jornalismo científico crítico, mas que a gente valorize ciência. E se a gente, então, pegar os crimes da ciência, né? E aí a gente começou a brincar, e a gente começou a falar isso. Vamos falar dos casos em que a ciência foi deturpada ou mal utilizada e como, de certa forma, a própria ciência pode tentar ajudar a contornar esses casos. E daí nasceu uma das explicações, que é uma das formas que a gente fala do podcast. A outra o Ciência Suja é um podcast que valoriza a ciência pelo caminho oposto. E a outra o Ciência Suja é um true crime de ciência. Então a gente falou, então assim, quando foi chegando, a gente foi maturando isso ao longo desses anos, e aí meio que bateu nisso, sabe, Nath? Acho que foi por aí. Mas acho que isso puxa até um assunto, a gente vai roubando uns passos do outro, né? Eu acho que uma coisa que é super legal de ver, porque assim, dessa construção, ou seja, essa é uma construção que vem, né, de alguns anos e tal, tem o Camp gera um ano de treinamento, depois de um ano de treinamento a gente vai e publica 5 episódios no ano.
né? Então, uma salva de palmas para os 300 e tantos artigos ali, porque, puta que pariu, mais uma vez. Na época que eu cobri o jornalismo esportivo, e a gente, matava a pau, em 5 horas eu fazia 10, 11 notícias, eu fiquei fazendo a conta, eu tô perdendo para você. Mas, assim, disso, a gente fez 1 ano, publicou 5, né? Veja o tamanho. E aí, a gente ainda tem essa lógica de no que podcast é assim, toca o play, toca o rec aí, bora falar umas coisas, publica, né? Terminou de gravar, corta alguma vez que eu falei um palavrão, falei uma besteira, solta no mundo. E aí, eu acho que, assim, eu roubo esse seu slide, viu, Nath? De como a Nath e a Jéssica planejaram esse podcast que é o Habitat, né? E aí acho que seria legal, assim, né, Nath, se você quisesse falar um pouco como é que, assim, esse processo de planejamento, para ver, assim, que essa lógica da divulgação de ciência, da comunicação de ciência, ela parte muito de você, assim como vocês pensam os artigos de vocês e tudo mais, dá tempo para pensar, racionalizar e estruturar o que a gente quer conversar com as pessoas e com o nosso público-alvo. E aí tem todo um papo sobre quem é o público-alvo de cada um. Vai lá. O Habitat foi a minha primeira experiência com divulgação científica. Eu fiz ECA, então tinha tido algumas experiências durante a graduação, mas como jornalista profissional já formada, o Habitat foi a primeira. Eu estava trabalhando na Folha, e aí eu estava trabalhando com a Jéssica Mais, na editoria de podcast. A Jéssica, que é uma repórter, ela está na editoria de ambiente hoje em dia na Folha. Se vocês leem a editoria, já devem ter lido muitas matérias dela. E ela tinha essa ideia de fazer um podcast sobre extinção. Tem um livro bem famoso que chama Sexta Extinção, uma jornalista que chama Elizabeth Kolbert. Ela é jornalista de ciência da New Yorker, hoje em dia publica bastante na New Yorker, e ela escreveu esse livro falando sobre a hipótese de que a nossa espécie esteja causando uma sexta extinção em massa. Então, a gente tem 5 extinções em massa históricas, né? A que a gente normalmente pensa é a dos dinossauros, porque foi a última, e são os dinossauros, e eles são muito legais. Mas a gente pode estar causando uma nova pela forma acelerada como a gente tem mudado o planeta. As espécies e a evolução não conseguem acompanhar o ritmo que a gente tem alterado o planeta. E aí ela tinha essa ideia, surgiu o Camp, ela aplicou, essa ideia passou e a gente começou a trabalhar juntas. E quando a gente precisou estruturar o projeto, né? Então a gente falou, beleza, vamos fazer quantos episódios? Vamos fazer 6 episódios, 1 para cada extinção, e o 6º para falar dessa extinção de agora. No final, acabou virando 7, porque a gente sentiu que a gente precisava de um primeiro episódio para explicar o que é extinção. E não é uma ideia óbvia, não foi sempre que a gente soube que as coisas desapareciam. Um belo dia as pessoas começaram a cavar a terra e viram que tinham coisas que não existiam, viram esqueletos de coisas que elas nunca tinham visto vivas. Falaram, o que é isso? Não era um dinossauro a primeira coisa, era tipo, um elefante muito grande, eram, sabe, hipóteses, assim, um pouco como a ciência é feita, você vai tentando e errando. E se chegou à ideia de extinção. Então, a gente usa esse primeiro episódio para explicar o conceito de extinção, como a gente descobriu que as coisas desapareciam, que tinha um mundo antes desse mundo no qual a gente vive hoje. E aí, nos episódios seguintes, a gente viaja pelo Brasil em busca de espécies brasileiras ameaçadas de extinção agora, por essa sexta extinção em massa, que é uma hipótese científica, mas tem evidências robustas por trás dela, e a gente explica, a gente conversa, entrevista o cara que criou essa hipótese, né, que estuda essa hipótese. Então, cada episódio a gente vai para um bioma, e aí a gente começou com isso. Beleza, a gente vai para esses biomas. Como que a gente vai selecionar as espécies? E aí a gente começou a entrevistar cientistas, assim, sabe? Parecia um concurso de Miss, só que para espécies ameaçadas de extinção. Então, a gente pegou o relatório lá do ICMBio, né? Tem o livro vermelho da extinção, olhou lá o livro de cada uma das espécies, tem de anfíbio, tem de planta, enfim. Falou, essa planta aqui parece legal, esse anfíbio aqui parece legal, vamos conversar com os pesquisadores. E aí o pesquisador, você vai falar com a espécie dele, ele fica, parece que tá falando filho, né? Não, a minha, você tem que falar disso. A gente teve que fazer algumas alterações no plano, porque era pandemia, né? E a gente começou a planejar essas viagens que a gente ia fazer em novembro de 2020, que era quando a pandemia estava caindo um pouquinho aqui no Brasil, né? A gente estava finalmente conseguindo dobrar um pouco a curva,
E a gente planejou as viagens, falou assim, novembro, vai ter final de ano e tal, vamos viajar em março de 2020. E a gente viajou no momento que estavam morrendo 3.500 pessoas, mas as nossas viagens estavam marcadas, a gente precisava ir, é trabalho, né? Jornalista tem que trabalhar. E fomos de máscara, fizemos tudo nesse contexto de pandemia muito forte, assim, e uma das espécies que a gente tinha escolhido era um sapo que estava em Manaus. A gente queria falar de Manaus por ser essa capital tão próxima, né, no meio da floresta amazônica ali, a gente queria focar em Manaus. Mas a Folha, obviamente, falou para a gente que a gente não podia viajar para Manaus, porque eles não tinham como tirar a gente de lá se desse qualquer coisa errada, e a gente não foi, fomos para Belém do Pará, no fim das contas. Então, a gente teve que fazer umas adaptações assim no meio do caminho, e aí cada uma das espécies que a gente escolheu também ajudavam a gente a carregar uma parte de conceito, né? A gente fez 3 camadas assim para os episódios, né? Então cada um deles ia falar de uma extinção. O primeiro falava da extinção como conceito e os outros seguiam essa cronologia das extinções. A gente queria capturar um conceito que é importante que as pessoas entendam, para que elas entendam a crise climática, desmatamento, acidificação dos oceanos, captura de carbono, coisas assim. E aí tinha as espécies, e as espécies tinham que ter uma função narrativa, e é isso que, às vezes, a gente perde, eu acho, de vista, não a gente, jornalista, tanto, mas eu acho que os cientistas, às vezes, perdem de vista, que é a necessidade de contar uma história, as pessoas escutam história, aconteceu isso, depois aconteceu isso, então, por exemplo, o episódio que é o que eu mais gosto, é o que a gente mais gosta, e é o que foi premiado também, que foi mais reconhecido, é o que a gente vai para a Amazônia. A gente foi para Belém do Pará falar de uma salamandra. E aí a gente chegou lá, a gente tinha todo um plano na nossa cabeça, assim, tipo, o pesquisador vai, e aí o pesquisador é legal, a gente já tinha falado com ele antes e tal, beleza. Aí chegou lá, aquele caos, né? Máscaras, as coisas eram ao ar livre, graças a Deus, então a gente tinha pelo menos essa liberdade, mas assim, ainda era aquele momento que a gente não sabia muitas coisas, então a gente tá de máscara no meio da floresta, assim, sabe? Suando na máscara, enfim. E aí ele falou, eu vou levar meus filhos. Aí a gente... Mas, assim, eles vão com a gente pra floresta à noite? Vão. Não, mas a gente só tem um... Não, mas eles vão. E aí você tem que abraçar o caos, assim, sabe? Tipo, tem um microfone, 2 crianças, uma delas fala muito, o outro menino parecia o Ricardo Salles, que ele só falava assim, vamos matar. Ele queria matar todos os insetos que passavam na frente dele, era muito bom. E eu, tipo, meu Deus, eu queria gravar ele, assim, vamos matar. E eu concordando, né? Tipo, eu com as aranhas, os mosquitos, assim, eu lembro que tinha só uma parte da minha mão pra fora e os mosquitos pousaram 30 mosquitos nessa parte da minha mão. E é divertido, porque essas crianças têm uma função narrativa. São essas crianças que, quando tiverem a minha idade, provavelmente não vão mais poder ver essa salamandra, porque ela está no nível máximo de ameaça de extinção, entendeu? E isso você guarda. A voz dessa criança, essa menina que não vai ver essa espécie, esse menino que parece Ricardo Salles, essas coisas que você guarda, que fazem você lembrar da espécie, que fazem você fixar o conceito, por que aquela espécie está ameaçada, em que área ela está, o que é o arco do desmatamento, o que é uma borda de floresta, por que um desmatamento numa borda influencia aquela, né, não é? Aquela fronteira ali já está impactada. Então, foi meio assim, a gente foi fazendo esse concurso de Miss com as espécies e com cientistas também, que a gente tinha que garantir que seriam pessoas interessantes, né? Porque a gente ia passar bastante tempo com eles. Acho que tem um negócio do podcast nesse sentido que é muito legal, gente, para quem está pensando em se aventurar, usar isso, né, a favor da divulgação da ciência, é que o podcast ele coloca a gente muito no ouvido da pessoa, né? Ele está entre as mídias mais que você mais se conecta aquilo, engaja com as pessoas, né? Tem uma fala de uma apresentadora da Globo que super fugiu o nome, mas ela é ótima, que apresenta um assunto, a primeira apresentadora do assunto, a Renata Lopretti. A Renata Lopretti, ela falou assim, eu trabalhei minha vida inteira na Globo, né? Não é qualquer emissora, mas a primeira vez que a filha dela falou que viu o trabalho dela foi quando ela fez o assunto. Então ele tem uma conexão, ele gera uma conexão forte, né, com a pessoa. E isso, eu acho que para a ciência é muito legal, porque vamos combinar que não é exatamente fácil a gente falar sobre o trabalho de vocês em 10 segundos num Reels de Instagram, né? Embora isso seja possível de alguma forma, sei lá, talvez, tem gente que faz isso muito bem.
Mas, quando a gente usa o podcast, se a gente consegue usar desses recursos narrativos que a Nath está trazendo, a gente está falando de taxas de retenção de 60%, 70%, às vezes mais, em episódios que superam 1 hora. Isso nessa economia de atenção hoje em dia, que a gente fica ouvindo gente falar que ninguém mais presta atenção em coisas de mais de 10 segundos, que você vai no YouTube, seu vídeo tem mais de 2 minutos, é menos de 5% de atenção. Assim, é paradigmático. É uma oportunidade que a gente tem de falar sobre uma coisa por mais de 1 hora e contar que de 10 pessoas, 6, 7 vão estar ouvindo. Eu não sei se a gente consegue isso aqui, né? Falar bem a verdade, garantindo a atenção. Então, eu acho isso muito valioso. Só que isso não é dado. Não é assim, lancei um podcast, né? E, de novo, né? O Ciência Suja hoje em dia produz mesacasts e episódios narrativos. Mesacast, conversa. Narrativos, esses tons que a gente falou agora, né, roteirizados e tal. Eu posso dizer para vocês que eu sou um fã muito maior dos narrativos, dão muito mais trabalho também. Mas eles conseguem conectar nesse sentido quando a gente está disposto a fazer esses movimentos, né? A contar boas histórias, a tentar usar essas histórias como forma de aí apresentar o que a gente está efetivamente divulgando ali de ciência, né? Então, a gente tem um episódio que, por exemplo, a gente falou do plástico, e, na verdade, sobre essa fantasia de que todo plástico pode ser reciclado, porque não pode, né? Você sabe disso melhor que eu. Mas a gente queria falar de microplástico, né? E, tipo, como que eu pontuo microplástico para as pessoas? Então, a gente usou 2 recursos. Primeiro, um cientista muito engraçado, que ele coletava plásticos que iam deteriorando, porque ele era um maluco, mas muito legal. E a segunda coisa, que foi muito legal, a gente pegou um estudo de um pesquisador da Unifesp de Santos, que efetivamente avaliava microplástico. Como que eu quantifico o microplástico no estuário de Santos? A gente falou, como você quantifica? Eu falei, eu vou lá, eu fico andando né, em cada espaço que tem no estuário, eu coleto de diferentes espécies de animais, eu coleto quão contaminadas eles estão, e acho que eu esqueci o nome do tipo daquelas bivalves, né, principalmente, a gente coleta aquilo ali. Eu falei, pô, que interessante isso, vamos nessa? E a gente pegou um dia, fui eu, o Pedrão, este cara e um barqueiro de Santos, e a gente ficou no estuário de Santos, andando de barco, precisa de equipamento bom nessa hora, para você não ficar só com o barulho do barco lá, mas a gente ficou lá, e a gente conseguiu captar umas histórias muito legais ali, porque enquanto a gente estava vendo isso, de repente passou aquele pássaro que as penas são do manto tupinambá, que eu esqueci o nome dele, para variar, porque eu esqueci tudo. Mas essa ave, Renato Lopretti aí, é uma ave linda, ela é vermelha, tem assim, guará. Pronto, é isso. Ela é maravilhosa. E ela estava sumindo do estuário de Santos por causa da poluição, entre outras coisas, a poluição plástica. Não só, óbvio, mas também estavam sumindo. E a gente viu uma lá. Só que a gente viu ela ali e ela parava no mangue e ela estava cutucando plástico. Aí não era nem microplástico, era plástico. E assim, aí você anda, você começa a ver no estuário, você começa a ver essa ave, você vê plástico em cima no topo da árvore, parece que o plástico estava nascendo, como se fosse uma fruta da árvore do mangue, mas é só porque sobe a água e tem tanto plástico que ele fica ali. E assim, a partir deste caso, que a gente foi lá, se dedicou, ficou lá, a gente conseguiu falar um monte de coisa de ciência. Porque a gente falou como que o cara coleta ele quantifica microplástico, como que você vê que o microplástico está degradando, como que o microplástico e plásticos estão afetando o ecossistema local. Foi uma oportunidade de fazer isso, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da narração, do narrativo, ela não é secundária que nem a gente muitas vezes imagina. Ela é prioritária, mas ela dá um trabalho, né? Eu acho que com Ciência Suja também, pelo tempo que vocês dedicam às coisas, vocês conseguem dar mais nuance, né, à informação, assim, não é uma coisa que, sei lá, isso é bom, isso é ruim. Eu estava ouvindo o último que vocês fizeram sobre a pandemia, porque a Ciência Suja começa no contexto da pandemia, né? Então, vocês já começaram num momento tranquilinho, bem fácil, um momento que a ciência, as pessoas estavam falando ciência, muito de ciência, mas sem saber absolutamente nada de ciência. Todos os jornalistas, de repente, eram jornalistas de ciência, eu, inclusive, trabalhava no café da manhã, e aí a gente começou a fazer o plantão coronavírus, porque da manhã até a tarde as notícias mudavam, então era tipo, sim, usa máscara, não usa máscara. Se usa máscara, sim, esquece a cloro, sabe? Era tudo muito rápido, assim.
E aí, nesse que vocês fizeram agora, eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, é como vocês descrevem muito bem o método de como se chega ao conhecimento científico, que é uma coisa que é difícil para o jornalismo fazer, às vezes porque o próprio cientista tem dificuldade de tornar o método acessível e por falta de espaço. Quais são as estratégias que vocês usam para conseguir tirar essa história do método? Tipo, como que você teve a ideia desse artigo, dessa pesquisa, enfim? Eu acho que isso primeiro parte de uma premissa meio geek da minha parte de achar que o método pode ser interessante, né? Que ele pode ser muito legal. Então, bora tentar entender o que está acontecendo ali e ver como isso é importante, né? E parte de uma outra premissa também que é isso. Como o Ciência Suja, eu acho que uma sacada nossa foi entender que por meio do crime, do crime entre aspas, né, por meio do mau uso, a gente consegue convencer a pessoa a seguir a gente mais um pouquinho. Então a gente fala assim, cara, esse cara fez um negócio pesado, ele fez uma cagada. Mas para você entender isso, vem comigo. Eu vou te pegar um pouco no braço aqui e vou te falar uns negócios que talvez você não se interessasse tanto, mas vem. Então, são essas duas premissas que a gente tem. Se a gente, né, pega um pouco parte dessas lógicas, a gente acha que a gente consegue melhorar bem. Mas, assim, eu acho que tem a ver com se dedicar efetivamente ao trabalho como um todo, ao contexto como um todo, e acima de tudo, a tentar entender a ciência como parte da sociedade, né? Isso todo mundo fala hoje em dia, né? Vamos desencastelar a ciência, ai que linda a ciência, papapá. Mas na prática, hoje em dia as pessoas ainda interpretam muito a ciência com essa característica dogmática, né? Então e não que ela seja isso, não acho, mas assim, se interpreta assim, a ciência diz que comer banana é bom para hipertensão. E a galera, porra, legal. E aí, de repente, ninguém entende por que a sociedade está absolutamente confusa quando, de repente, vem um outro cara e fala, então, mas esse estudo diz que não. Então, e aí, o que eu faço? Eu tenho 2 deuses, em qual deus eu acredito? Deus do artigo A ou Deus do artigo B? E aí, eu acho que, assim, a gente quer justamente provocar isso nas pessoas. Entender que a ciência é uma instituição sociológica, ela é uma construção também. Então, para isso, a gente precisa se dedicar nessa parte. Porque, assim, passado isso, aí é fazer de novo, que uma hora você vai meio que pegando o jeito. Eu acho que a gente erra muito ainda, mas eu acho que a gente tenta ir meio por essa linha, saca, Nath? E aí eu acho que também é legal isso, porque isso eu assim, puxando para o seu trabalho atual na Novelo, que é uma preocupação que vocês têm também, né? De quando vocês falam de ciência, contar historinhas ali, né? Contar, não é só o resultado que importa, né? E mostrar como por trás desses resultados tem uma história muito boa. Acho que você fez o episódio um que ficou muito na minha cabeça, o do Citotec, né? Que acho que é isso, né? É um caso de ciência aplicado com ciência cidadã, se dá para dizer isso, mas é muito louco isso, né? Se quiser contar isso. Eu acho que é um exercício de humanizar o cientista, né? Porque, afinal de contas, as pessoas fazem as coisas, elas têm uma motivação e essa motivação normalmente é a própria curiosidade delas. Então, de onde veio essa curiosidade? Normalmente, sei lá, você vai entrevistar alguém que estuda uma doença muito específica, sua mãe teve essa doença, sabe? É isso. A sua mãe teve essa doença, seu pai teve essa doença, tem alguém da sua família que teve essa doença. Você fica tentando imaginar possibilidades, imaginar o que pode ter levado a pessoa até aquele ponto, sabe? E aí eu acho que isso faz com que aquela pessoa volte a parecer uma pessoa e não só professor, doutor, de não sei o que, de não sei o que lá, sabe? Você se interessa por aquela pessoa e passa a confiar nela não por causa dos títulos que ela carrega, que obviamente têm um significado e merecem a confiança, mas por quem ela é, pela forma como ela consegue se comunicar. Então, acho que é muito isso que a gente tenta fazer com o Rádio Novelo Apresenta. Esse episódio do Citotec é um deles, que trata mais de ciência. Eu fiz um sobre uma pesquisa em baleia e câncer, não sei se você lembra desse. Acho que eu falei no camp uma vez. Tinha um desses artigos assim que eu achei em compilados de artigos científicos, num site americano que chama Eureka. E aí tinha um artigo brasileiro lá que é de 2 pesquisadores, era um mestrando, e ele estava tentando entender por que as baleias não têm câncer.
Você pensa num animal muito grande, fala, pô, ele é muito maior que a gente, por que ele não tem tanto câncer quanto a gente? E porque a ciência não, porque a evolução resolveu esse problema para as baleias. Elas têm uma coisinha no DNA delas, que eu não vou lembrar o nome agora, uma proteína que suprime a multiplicação celular indefinida, assim, que é uma definição de um câncer, é uma célula que cresce indefinidamente. Eu juro que no roteiro tá mais bem explicado do que isso. Tem checagem e tal. Por isso que eu não gosto de falar ao vivo, entendeu? As pessoas acham que você é super esperta. Não. Não. Mas aí no episódio tem esse mestrando explicando a história, tem a professora dele explicando a história também, e ela conta como ela se apaixonou por baleias. Enfim, é muito mais divertida a história do que só isso que eu tô falando. Mas eu queria saber se vocês têm perguntas antes do nosso tempo acabar. Tá gravando. Tem outro. Theo e Nath, boa tarde. Eu sou a Tabita, do Jornal da USP. Acho que vocês só me conhecem de Zap. Queria parabenizar o trabalho de vocês. Acho que ele resgata um pouco uma noção de jornalismo que, às vezes, a gente precisa ser chato de lembrar, que não é a mesma função, acho que alguns teóricos já vêm falando isso, de um divulgador científico. Cada vez mais os pesquisadores precisam ser divulgadores científicos, é importante para nós que eles sejam, mas a nossa tarefa como jornalistas é questionar essa ciência. Como ela é feita, quem são os patrocinadores, follow the money, que é a primeira lição que a gente aprende, mas também achar coisas divertidas. Recentemente a gente publicou uma tartaruga, um fóssil de tartaruga que foi encontrado na Síria, e naquela ocasião os pesquisadores de Ribeirão Preto contaram a história de um senhor, dono de uma pedreira, que viu alguma coisa diferente de pedra e falou, opa, peraí, o governo precisa saber disso. Nem todo mundo tem essa noção, mas ele tinha, e ele acabou resgatando um fóssil histórico, que é o primeiro fóssil nomeado para a Síria. Mas nem sempre, assim como a gente não tem espaço nos jornais, os pesquisadores também não têm tanto espaço nas suas publicações. Então, queria saber de vocês quais são as estratégias para driblar isso, para encontrar essa história, né? E depois para voltar essa atenção, essa economia da atenção para o pesquisador, porque às vezes o pesquisador fala assim, ufa, nossa, a Tabita saiu, graças a Deus, já me livrei, fiz minha parte. Já dei entrevista para ela, já mandei um drive com um monte de foto, agora quero que me encha mais o saco, né? Como é que você volta essa atenção para ele, mesmo que ele tenha sido muito questionado, para que ele também seja um propagador da tua história, né? Eu acho que está todo mundo com pouco tempo, né? E aí as pessoas, assim, dentro das redações, os jornalistas têm pouco tempo para trabalhar as histórias. Eu imagino que os pesquisadores também têm um acúmulo de tarefas absurdo, então tem pouco tempo para falar. Quando eu tento convencer alguém a falar comigo, eu falo, olha, as pessoas vão ouvir isso que eu vou fazer. Eu acho que seria legal para você falar, é bom para você conseguir estar em eventos, né? Eu vejo pesquisadores, isso acontece bastante com jornalistas também, mas eu vejo isso com alguns cientistas, assim. Ele começa a aparecer em um monte de lugar. Ele é em todos os lugares. Aí você fala, contratou uma assessoria de comunicação. Não foi que a pessoa começou a, de repente, publicar loucamente e ser a pessoa mais relevante, sabe? Mas ela se deu um jeito de criar essa ponte, que era o que a Sabine estava falando, entendeu? A ponte está mais fácil. O jornalista não tem tempo, ele vai no que é fácil, ele vai no que é óbvio. Eu preciso virar uma matéria para amanhã, eu vou entrar na agência Bore, achei um estudo legal, tem o e-mail do pesquisador, tá fácil aqui, eu mando um e-mail. Na Novelo, hoje em dia, a gente está fazendo as coisas muito mais corrido, mas naquela história do Citotec, eu fiquei 3 meses trabalhando no roteiro, sabe? Hoje em dia, eu tenho meia semana. E os meus colegas jornalistas têm 2 horas, sabe? Meia semana já é muita coisa nesse contexto, assim. Eu acho que o trabalho que eu tento fazer de convencimento eu acho que o seu tempo vai valer a pena, agradecer pelo tempo, né, valorizar. Não tento fazer entrevistas que eu não vou publicar. Óbvio que às vezes acontece, mas eu tento manter essa conexão assim com o pesquisador a partir disso. Mas tem gente que não quer falar e aí, paciência. A parte da publicação, não sei exatamente como endereçar, tá? Então, eu acho que tem muito, é muito difícil mesmo, né? Você falar de mercado editorial da ciência, como é que a gente consegue acertar essas pessoas
Por aí, o que dá para dizer, a gente tem um episódio sobre o mercado editorial da ciência, inclusive, em que a gente traz muitas dessas problemáticas, e o que a gente tenta como jornalista é estar sendo municiado de diferentes formas. Então, sim, eu assino um monte de periódicos científicos, não os periódicos, mas as formas de comunicação, periódicos de formas distintas, né? Alguns eu consigo acessar, seja por vias, enfim, sci-hubs, mas a gente vai tentando, né, de todas as formas achar isso. Eu tenho um leitor de RSS, né, então eu assino tipo, um monte de links e ficam chegando coisas, eu consigo meio que tentar receber essas coisas por lógicas diferentes. Então, pela lógica de como um periódico está querendo passar, pela lógica de que vem direto a mim a partir de uma publicação, pela lógica da fonte, então tem diferentes formatos. Agora, só para arrematar essa coisa do especialista, acho que uma coisa que a gente insiste bastante, né, quando a gente fala com o pessoal lá do camp, é que às vezes a gente tende, quando a gente vai destacar um trecho de um especialista, destacar justamente a parte relatorial dele. Tipo, aquela coisa que você pode escrever, você pode falar por ele. Tipo, 20% dos animais estão... Tá, legal, isso eu posso falar por você. Mas o que eu acho que é legal, que às vezes marca essa pessoa, é quando ele fala uma coisa que é incrível, que marca, as pessoas ficam... E a gente, às vezes, esconde isso, né? Então, por exemplo, num episódio agora que estou roteirizando agora, terminei de roteirizar outra com a graça do senhor, que a gente aborda um pouco de ciência suja nos esportes. Eu tinha uma pessoa que estava falando, olha como o atleta tem um organismo absolutamente diferente do amador, enfim, de quem é praticante de atividade física, e, portanto, não faz sentido você usar os produtos do atleta no amador. Não faz sentido eu tomar Gatorade se eu jogo bola 40 minutos. Não faz sentido. Essa é um pouco a lógica. Só que o que o cara falou para mim uma hora, ele falou assim, olha esse corredor de maratona, bota 21 quilômetros, 3 horas, ele corre por 21 quilômetros de 3 a 4 horas, este cara. Nem tem esteira ergométrica que chega a 21 quilômetros. E bota no 18 quilômetros para você ver quanto tempo você aguenta até se enfiar a cara no chão. Ele falou isso para mim. Óbvio que eu usei essa sonora. Porque isso aqui é uma frase, é muito boa, a gente marca essa pessoa, a gente fala, caramba, é verdade. O cara fez uma analogia perfeita, rápida, sucinta, porrada, que mostra qual é a diferença de pessoas. E assim, curiosamente, este pesquisador é um pesquisador que sabe se comunicar muito bem. Né? Então, eu acho que assim, a gente valorizar o especialista, cabe também a gente a dar espaço para as coisas que ele fala que são muito legais. E deixa a parte mais relatorial para a gente mesmo. A gente vai lá, escreve bonitinho, rapidinho, e passa. Sei lá. Já temos aqui só 2 perguntas, vão ter que ser as 2 últimas, para a gente poder depois ir ver a sessão de posters, que está aqui dos estudantes, enfim, do pessoal que fez os posters, professores, e também para o coquetel, que já vai estar servido, e, impetrivelmente, a gente volta às 6h30 para a exibição do documentário Escutando as Árvores, que está um documentário maravilhoso. Então, vamos para as 2 últimas perguntas, tá? Obrigado. Eu não vi o podcast, mas parece super interessante e divertido, mas eu tenho uma curiosidade, são 2, assim. A primeira é, o cientista, ele toma cuidado de falar a palavra correta e ele ser muito preciso na fala dele. E o grande problema que eu vejo dos pesquisadores não gostarem de falar com o jornalista é que eles generalizam, eles usam certas palavras que são sinônimos e não são, e deturpam totalmente o sentido final da coisa. Assim, quando eu leio o jornal, eu falo, meu, tá errado isso. Coisas que eu sei. E eu fico com medo de coisas que eu não sei. Eu leio aquela ali e falo, se coisas que eu sei tá errado, imagino que eu não sei, eu fico desconfiando. Então, a primeira coisa é como vocês tomam esse cuidado. 2, como vocês... Porque, assim, você está ouvindo a opinião de uma pessoa, mas não quer dizer que é uma pessoa que sabe mais daquilo ali. Pode ser outra pessoa. Ele está botando o viés dele, provavelmente ele pode estar muito errado, mas é a visão dele que ele está vendendo. Como vocês se descasam. E uma segunda coisa que é, por exemplo, se eu falar agora... e como vocês balanceiam esse negócio de ser divertido, prender a pessoa, mas não falar, entre aspas, a verdade. Porque, por exemplo, você falou agora que baleia não tem câncer, ela tem câncer. Ela tem uma taxa menor, mas as pessoas saem achando que não tem. E tem um paradoxo de Pareto, tem coisa muito específica. Mas tem vários bichos que têm mecanismo, não só baleia, elefante, tem outros que diminuem a taxa deles. Mas fica... Eu entendo esse, tipo... Você tem que falar uma coisa que pega atenção, mas se você falar, não... Baleias têm uma taxa menor por causa do mecanismo X, que tem outro bicho... Mas fica eu chato, falei entendeu? isso, tá? Só pra deixar claro. No episódio tá desse jeitinho que você falou aí. Não tá desse jeitinho que eu falei aqui. Porque o episódio tem checagem. Então é assim que a gente consegue evitar esse tipo de coisa. Boa parte do jornalismo brasileiro hoje em dia não tem checagem. Na novela a gente tem. Então tudo que a gente fala
passa pela mão de... Tudo que a gente escreve passa pela mão de outro jornalista que vai consultar outras fontes, que às vezes vai ligar para outros cientistas para ver se aquilo se sustenta. E a gente erra. E aí, às vezes, a gente precisa ir lá e corrigir esse erro. Esses dias mesmo eu usei um sinônimo jurídico. Era uma palavra... Eu usei uma palavra jurídica que não era um sinônimo, assim, sabe? E aí, uma pessoa escreveu para a Novelo, falou, olha, não é um erro muito grave, mas... para quem é do meio, é um pequeno erro, então a gente queria que você corrigisse, e eu fui lá e corrigi, e acontece. Mas eu acho que esse é o problema do jornalismo, não tem checagem, boa parte não tem checagem, e isso rola. E eu sinto que, se você, assim, dando uma dica, se você está dando entrevista para um jornalista, e você acha que ele vai cometer esse erro, avisa ele, porque o jornalista não quer errar. Tipo, a única coisa que a gente tem é a nossa credibilidade. Caiu isso, já era, entendeu? Assim como vocês cientistas. Então, o jornalista não está fazendo isso de propósito. É óbvio que você vai ter gente que quer falar, pô, a baleia não tem câncer, tá aqui a cura do câncer. Como eu acabei de falar. Mas a gente não vai fazer isso eu não vou fazer isso de propósito, entendeu? Se você está falando com um jornalista sério, ele não vai fazer isso de propósito. Porque ele vai responder por isso. Então, sei lá, sai um erro na Folha... Pô, é uma dor de cabeça, você vai escrever para o editor, aí o editor vai vir no repórter, aí o ombudsman vai falar. Tipo, pode não parecer nada para quem está de fora, mas internamente é muito chato você errar, porque você fica sendo cobrado por aquilo por meses, entendeu? Lembra aquela vez que você trocou a... Sabe, a gente também carrega esse peso. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta. E tem seus mecanismos, assim, como diferentes... sei lá, são de notícia não, de produção de texto até. Mas a lógica, por exemplo, quando a gente fala de uma opinião, o caminho que a gente aprende na faculdade, o caminho que a gente tenta fazer eu não ouço um cara e, beleza, o que você falou tá ok. Eu ouço o cara e falo assim, tá, pô, legal isso que você falou, Estado. Você tem o artigo para eu dar uma olhada, por favor? A gente pega o artigo, checa o artigo, a gente vai conversar com uma outra pessoa. Se você for pegar, isso acontece bastante, está acontecendo bastante no Brasil também, acontece há mais tempo em mídia especializada dos Estados Unidos. Você vai ver que tem sempre um cara que é o do autor e alguém que eles fazem questão de colocar, who was not involved with the study. Então, eles sempre procuram uma outra pessoa, sim, dois, ainda pode ter um viés, babá, mas você está reduzindo, você está usando um outro artigo, e quando você faz isso, você bate isso junto com o conhecimento que está sendo ali colocado nesse universo, né? E aí você tenta, por meio disso aí, ver o quanto está sedimentado, né? E a gente, além dessas pessoas, a gente tem no jornalismo, as pessoas são as nossas fontes, são pessoas que às vezes não aparecem na matéria, mas que a gente vai e coloca, tipo, cara, o que você acha desse trabalho aqui? Você acha que ele faz sentido para você? O que você acha dessa pessoa? A gente ouve essas pessoas, e não que a gente vai vetar ou sair por causa de uma fonte, mas a gente começa a ter o olhar de outras pessoas sobre esse material. É isso que acontece numa produção de jornal, que às vezes de 10, o cara está em 10 minutos uma notícia? Não é isso que vai acontecer sempre. Mas existem mecanismos estruturados do jornalismo para fazer esse tipo de coisa. Isso é precisão. Cara, isso é debate sem moral, inclusive a parte controversa, que é assim, quem detém o falar que tal palavra significa isso e não aquilo. Começa por aí, em certas coisas, porque às vezes a gente pega, por exemplo, tem advogado que fala, não é fomentar, é estimular. Fala, quem disse, cara pálida? O Wise não disse isso. Então acho que a gente precisa questionar o quanto que é efetivamente real essa questão e o quanto é que isso sim, tem vários problemas em que a pessoa vai lá na ciência, fala só que usou e na verdade ele só estava associado a. Esse é o clássico, né, que todo mundo usa isso de exemplo. E acho que para isso a gente precisa de novo ser treinado, poder conversar com as pessoas e aos poucos ir falando, é um problema estrutural mesmo que a gente sofre. Vou fazer minha pergunta rapidinha aqui, é para o Theo. Obrigada pelos dois também, a fala dos dois. Eu queria saber, o Ciência Suja fala sobre vários tipos de ciência, né? E aí eu queria saber se nos episódios de vocês, você consegue identificar o que a professora Sabine falou, que os relacionados à saúde têm mais audiência do que os outros temas. E também queria saber um pouco sobre a questão de financiamento, que hoje os ouvintes apoiam o podcast. Eu queria saber se você acha que, pelo formato dele, pelos temas que ele aborda, ter um patrocinador seria incompatível com esse modelo? É uma coisa que vocês, inclusive, almejam? Obrigada. A primeira, qual que era? A primeira sobre...
Temas de saúde, sim, sim, tem. O nosso maior audiência agora, episódio que a gente soltou sobre anabolizantes, maior audiência. A segunda maior é do Laír, de pseudocientista brasileiro, parabéns para ele. A gente tem os nossos episódios de movimento anti-vacina também, entre aspas, e, por exemplo, episódios que nem o que a gente fez de plástico, que eu gosto muito, os episódios de mineração, eles acabam tendo um pouco menos de audiência. A gente fez um de quântica, que também não foi tão bem, então a gente sofre. Mas, assim, ok, sofre, mas, assim, o episódio de plástico, eu estou com esse dado na cabeça, ele tem 28 mil plays. Com aquela taxa de retenção ali de 60%, 70%, eu acho isso muito digno. Eu acho que a gente conseguiu acertar bastante gente ali nessa brincadeira. E tudo bem, a gente carrega isso. Sobre o financiamento, essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. E a verdade é que a gente sobrevive hoje graças ao financiamento do Serrapilheira, o qual a gente tem renovado ainda bem desde 2021. E aí, para isso, a gente tem feito diferentes atividades, tentado fazer diferentes formatos para seguir com esse apoio. Então, sem o Serrapilheira hoje, a gente estaria drasticamente comprometido. O financiamento coletivo ele entra como uma possibilidade cada vez mais importante para a gente e tem crescido, mas ainda não está longe de pagar as contas. A gente tem estudado outras coisas, até lojinha, essas coisas que a gente precisa fazer e que foge completamente do mundo do jornalismo e tal, que é uma loucura. Mas sim, o nosso grande problema a gente já recebeu não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, não 6 propostas de termos spots de diferentes farmacêuticas, por exemplo. E a gente não aceita, não é porque eventualmente o spot não esteja falando de um medicamento que funcione, não é nem por isso, eles nem poderiam fazer isso, para falar a verdade. Mas assim, não é nessa lógica, é na lógica de que a gente não pode se comprometer com uma farmacêutica, porque senão a gente perde a confiabilidade. Por mais que eu continue falando para vocês, confiem em mim, gente. Se depois fala, este episódio foi apoiado por Novartis, acabou, né? Quem vai acreditar que a gente fez... Porque carrega uma fama, então a gente tem que parecer limpinho também, né? E eu acho que essa é um limitador grande para a gente. Então a gente tem poucos spots que a gente consegue hoje em dia comercializar para isso. Mas a gente tenta, a gente às vezes consegue o que encaixa.